É, pessoal, sinal verde do Lille da França pelo empréstimo do atacante português Thiago Moraes ao Vasco da Gama. E agora as negociações podem avançar nos próximos dias. E o atacante uruguaio Brian Rodrigues, que estava próximo do Vasco, do Santos, do Palmeiras, de alguns times brasileiros. Afinal de tudo, o jogador está próximo de ser o novo reforço do Al Rayyan do Catar. E que inclusive lá tem o treinador Arthur Jorge, ex-Botafogo. Agora ficou muito difícil o torcedor vascaíno acreditar que o Brian Rodrigues pode jogar no Vasco. E é inacreditável a gente ainda ter o Felipe como diretor técnico do Vasco. Ainda mais após as falas dele depois do jogo da Copa do Brasil contra o Operário, falando mal do Capasso, enfim, não sendo nada profissional. E agora, tem poucos jornalistas lá em Quito, no Equador, né, cobrindo o Vasco agora contra o Independente Del Valle. E o jornalista foi fazer uma pergunta pro Felipe e ele simplesmente ignorou. Cara, é inacreditável, né? Enfim, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, eu vou colocar o vídeo pra vocês aí também. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, vou pedir pra você clicar no botão do like e também pra se inscrever aqui no canal, que é muito importante, beleza? Ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos tentar chegar nesse vídeo aí a 50 likes, dá essa moral, tá? É muito importante se você gosta do nosso conteúdo. Agora vamos para as informações. Vamos começar falando sobre esse assunto aqui do Felipe, né? O Lineker Beyond, jornalista do A Hora de Vasco, A Hora do Vasco, foi lá no Equador, tá lá no Equador para cobrir ali Vasco Independente Del Valle. E, cara, ele encontrou o Felipe na rua e tudo mais e foi tentar fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida com o diretor técnico do Vasco. O melhor amigo do Pedrinho, né? Agora vamos lá. Olha o que o Felipe ele vai fazer, né? Durante todo ali o jornalista tentando fazer uma pergunta e etc. Olha essa atitude, que ridícula. Atenção que não estão trajados de baixo. Agora merece, o Baran, merece o like, merece o like. É. Vamos lá. Todo mundo dando like agora, galera. Todo mundo dando like. É o Felipe ao vivo. Agora é o Lineker e o Vasco. Vamos lá. Felipe, todo mundo. Passando aqui, Daniel Félix. Felipe passando aqui. Felipe, pode falar com a Hora do Vasco aqui ao vivo rapidinho, Felipe? Não dá para falar, Felipe? Jogadores sentiram a altitude? Como que tá a situação envolvendo aqui Quito? O cara não responde. Falar? O Daniel Félix está aqui, pode responder melhor. Jogadores estão sentindo a altitude? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Depois a gente conversa, tá bom? Pode. Não pode falar. A gente conversa. Tá falando que não pode, então vamos acompanhá-los, né? Isso. Vamos acompanhá-los aqui. Ultrapassa eles para pegar de frente. Vamos lá, vamos acompanhar aqui o Felipe, diretor técnico do Vasco. Sabe o que eu acho legal? Deixa o Lineker lá, deixa lá. Ao vivo aí, o torcedor vascaíno, o único canal aqui que cobre o Vasco no Equador. Estamos aqui fazendo essa força, divulgando a marca Vasco, mostrando o tamanho do Vasco para a América do Sul, para o mundo, né? Difícil encontrar alguém que acompanhe o Vasco assim, mas o Vasco é tão grande que nós estamos aqui acompanhando eles aqui. E essa grandeza, ela precisa ser exposta, a marca Vasco precisa ser mais divulgada e a gente faz esse trabalho também. E aí, cara, o Lineker vai continuar falando ali, mas tentou falar com o Felipe, tentou falar ali com o Daniel Félix, né, perguntando como que tá, se os jogadores estão sentindo a altitude lá, enfim. E o Daniel Félix falou, depois a gente fala sobre esse assunto. Cara, é inacreditável, né? E aí você vê o quanto que o Vasco, ele tá fechado, né, o Vasco, ele tá naquele embolo ali que ninguém responde, que nem ninguém dá uma entrevista, nem um Pedrinho, nem um Felipe. O que o Felipe faz no Vasco, né? Essa é a pergunta que qualquer torcedor vascaíno, ele fica se fazendo. O que o Felipe faz dentro do Vasco? A gente não vê ele fazendo nada. A realidade é essa. Enfim, ainda mais depois daquelas falas dele, ridícula, depois do jogo contra o Operário, nada profissional, longe de ser. Cara, é inacreditável. A gente ainda tem o diretor técnico do Vasco, o Felipe. Claro, é um ídolo, tem gente que considera como ídolo, conquistou títulos como jogador. Agora, o Felipe como diretor técnico do Vasco é uma outra pessoa. E pra mim foi uma atitude ritícula. O que custa ele falar ali, dar uma entrevista, falar uns 2 minutinhos, 1 minutinho, não tem problema nenhum. O Daniel Félix responder a pergunta falando sobre a altitude, se os jogadores estão sentindo, enfim. Não responderam. Afinal é essa, não responderam. Tem pouco jornalista lá em Quito, no Equador. E esse pouco jornalista, que é o Lineker, né? E parabéns pelo Lineker pela cobertura lá. Cara, tentou fazer uma pergunta e simplesmente ignoraram.
inacreditável, né? Vamos falar sobre essa situação aqui agora, pessoal, mudando de assunto. Vamos falar sobre esse atacante Thiago Moraes. A gente já falou sobre esse atacante aqui no canal, né, de que o Vasco tinha feito uma proposta e tudo mais pelo jogador. E agora vamos lá para a informação que teve do NT Vascaínos, que surgiu, né, antes do jogo contra o Botafogo até mesmo, e eu não trouxe aqui no canal. Vamos lá. Sinal verde. Como foi informado pelos amigos Gilbert 10 e Carlos Berbert, o executivo Admar Lopes esteve consultando o Lille da França sobre a situação de Thiago Moraes. Segundo informações que apuramos, o time francês está disposto a emprestar o atacante e a negociação pode avançar. O jogador viria para o lado esquerdo do ataque vascaíno. Perdão. Então seria aquele jogador para vir no lado esquerdo do Vasco, né, para brigar pela posição, pela titularidade com o Nuno Moreira. Hoje no Vasco eu vejo mais necessidade em te buscar um jogador pelo lado direito, até porque é uma incógnita, né? É claro que o Diniz não quer vender, o Pedrinho não quer vender, o torcedor vascaíno não quer a venda do Ryan por agora, né? Mas óbvio, se chegar uma proposta muito além do valor que o Vasco espera, o Vasco vai vender. O Vasco não tem condições de recusar uma proposta gigantesca de 150 milhões de reais. Não tem como, não existe. O Vasco precisa de dinheiro. E aí, chegando uma proposta dessa, a gente fica sem ponta direita. Até porque até agora o Garré não se vingou. O Lloyd Augusto também não mostrou para que veio. O Watson se machucou. Então a gente tá sem ponta direita, né? A realidade é essa. E aí, né, para mim, a prioridade do Vasco nessa janela tinha que ser esse ponta direita. Na ponta esquerda tem o Nuno. Também contratar um ponta esquerda seria bom, mas eu acho que ponta direita é mais preciso. Acho que o Vasco precisa mais. Enfim, o jogador viria pelo lado esquerdo, né, para ajudar um ataque vascaíno. E vale ressaltar, obviamente, que os vencimentos do atleta, o salário do jogador, é na casa ali de mais ou menos 500 mil reais mensais, tá, por mês. É um salário bem alto, né? É um salário que é bem alto, querendo ou não. Eu não conheço tanto o jogador, não acompanho, né? Então não posso dar minha opinião sobre a contratação do jogador. Se eu conhecesse, eu falaria que pra vocês, pô, gente, é um jogador que não vai agregar, um jogador que não vai mudar nada no Vasco. Enfim, não sei. Essa informação ela foi dada pelo Léo do NT Vascaínos e também pelo Luiz Amadeu, tá bom? Então tá aqui, os números do Thiago Moraes, pra quem não conhece o jogador, pra quem tá conhecendo agora. Jogador de 21 anos de idade, nasceu em Espinho, em Portugal. Ele tem 1,68 de altura, ele joga pelo lado esquerdo do campo, como a gente acabou de falar. Ele é antigo jogador da seleção portuguesa sub-21, tá? Então ele era convocado naquela época ali, sub-21. Ele tem 21 anos, né, na verdade. Então ele tá sendo convocado ali, né, pela seleção de Portugal. Ele tem contrato com o Lille da França até o dia 30/6 de 2028. Então ainda tem aí, cara, mais 3 anos de contrato com o Lille. O valor de mercado dele é de 3 milhões de euros. Então um valor bem alto, querendo ou não, né? Me surpreende até mesmo. É um jogador que joga pela ponta esquerda, prefere jogar ali, também joga pela ponta direita, mas não é a sua principal posição. Ele também joga como meia esquerda, tá? É um jogador que tem passagens pelo Boa Vista, pelo Arcozelo, pelo Leixões de Portugal também, pelo Rio Ave e pelo Lille, né? Ele foi emprestado há pouco tempo ao Rio Ave de Portugal. Rio Ave, inclusive, que é o time ali do grego Evangelos Marinatis, né? O cara que tinha interesse em comprar a SAF do Vasco. Enfim, vamos dar uma olhada no desempenho atual dele nessa temporada de 2024 e 2025 para a gente poder falar um pouco sobre o jogador. Um jogador que tem 35 jogos da temporada lá na Liga Portugal e também na Taça de Portugal. Fez 5 gols, 0 assistências, 1 cartão amarelo e 1.696 minutos jogados. É um jogador que vinha jogando. A última partida que ele entrou em campo foi no dia 16/5, tá? Mas vem jogando ali seus 28 minutos, 42, 72, 55, 90. É um jogador que fica difícil a gente saber se ele era titular ou reserva, né? Porque ele não tem aquela minutagem do jogador que joga 90 minutos, né? Mas a gente não sabe. Por eu não acompanhar, eu não sei dizer a vocês que ele era reserva ou titular. Creio eu que ele era reserva. Porque se ele fosse titular, o Rio Ave, creio eu, que tentaria comprar o jogador, o empréstimo novamente, e não tentou, né? O jogador voltou ao Lille da França, e aí o Vasco tá buscando um empréstimo. Até porque, pessoal, tem muita influência nisso aí do Admar Lopes. O Admar Lopes gosta ali do Thiago Moraes, tem um carinho pelo jogador,
Inclusive, né, o Admar Lopes veio da onde? Veio lá do Bordeaux da França. Tem passagem pelo Mônaco da França, pelo Lille também. Enfim, né? É um jogador que tem passagem por clubes lá da França, um diretor que tem passagem pelos clubes lá da França e conhece alguns jogadores de lá. Então faz sentido, né, ele tentar buscar alguns jogadores que jogam lá. E não é o primeiro, né? A gente tá sabendo ali sobre aquele... Eu esqueci o nome dele, cara. Um atacante que joga acho que lá em Portugal, no Gil Vicente, né? Mas também a França tá de olho nele, enfim. É um scout, né? O diretor do Vasco hoje, ele é mais um scout, né? Ele ajuda muito os scouts do Vasco nas contratações. Enfim, informação importante pra gente saber. Agora, uma outra informação que eu tenho que falar pra vocês, que vocês eu acho que não vão gostar tanto, né? Porque a gente tava, querendo ou não, sonhando, talvez, na possibilidade desse atacante vir pro Vasco, que é o Brian Rodrigues, vinha sendo especulado no Vasco, e aí ele estava muito próximo de um acerto com o Santos, acabou que não foi para o Santos, e agora, afinal de tudo, o jogador despertou interesse de vários clubes brasileiros, né? Vasco, Santos, Palmeiras, propriamente Corinthians, né? E agora o jogador está próximo de ser o novo reforço do Al Rayyan, tá? Do Catar, time que inclusive tem ali o Arthur Jorge, tem o Roger Guedes, se eu não me engano, joga lá também, o treinador Arthur Jorge, agora tá indo o Gregory, né, volante do Botafogo, enfim, a venda, né, vai ocorrer pro valor de 7 milhões de euros, a forma de dólares, né, a forma de pagamento eu não sei dizer a vocês, tá, não tem essa informação, de como que eles vão pagar, se é parcelado ou é à vista, mas o valor é 7 milhões de dólares. Hoje, 7 milhões de dólares, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, milhões de dólares em real, 39 milhões de reais. Não é um valor extraordinário, né? Tem clubes aqui no Brasil que têm condições de pagar isso. O Vasco propriamente gastou 20 milhões no Benjamin Garré, 10 milhões no Lloyd Augusto, enfim. O Vasco tem condições de pagar, né? Logicamente parceladamente, não à vista. O Vasco não tem esse dinheiro agora, 40 milhões à vista. Toma. Não tem, né? Então seria parcelado em não sei quantas vezes, né? Obviamente. Enfim, é um jogador que tem números muito bons na temporada. É um jogador que se chegasse no Vasco iria ajudar muito, mas pelo visto não vai vir. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, hypem esse vídeo também porque ajuda pra caramba. Tamo junto? É isso. Hoje tem jogo do Vasco, provavelmente tô pensando em fazer uma live aí de tarde pra vocês. Se não tiver live, né, vai ter o nosso vídeo da provável escalação. E aí de noite vai ter o pós-jogo também aqui no canal, caso o Vasco vença ou perca, tá bom? Beleza? E aí o Vasco vencendo, obviamente, vai ter a live pós-jogo e depois, 7 horas da manhã do dia seguinte, vai ter o vídeo de reações, né, dos torcedores lá do Independente Del Valle, dos rivais secando o Vascão. Beleza? Tamo junto. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. De tarde, talvez vai ter o vídeo da provável escalação. Ou então eu vou decidir fazer uma live pra vocês. Fiquem atentos. Beleza? Tamo junto. Abraço a todos. Deixe seus comentários aí também. Qual o placar pro jogo de hoje? O que vocês acham sobre as informações aí também. Tamo junto. Abraço a todos.